princesa Diana tem a ver com a princesa Charlotte de Gales, que apareceu lá em seu funeral em Bridgerton. Parece bem provável comparar uma princesa lá da época regencial, 1700 e pouquinho, com uma figura do século XX. Mas essas duas mulheres têm mais em comum do que se imagina. Ambas não apenas desafiaram as rígidas regras da monarquia, mas também se tornaram ícones da sua época. Quer saber o mais interessante? Ambas morreram jovens, deixando um vazio imenso e legados que moldaram o futuro da realeza. Charlotte nasceu em uma época de incerteza, mas representava esperança de estabilidade para um país que vivia momentos conturbados. E Diana, bem, ela foi aquele ar fresco para uma monarquia que precisava desesperadamente de renovação. E no fim, ambas se tornaram símbolos eternos de mudança e de humanidade, dentro de uma instituição tão rígida quanto a monarquia britânica. Prepare-se, porque essa viagem ao passado vai te surpreender e talvez até te emocionar. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos fazer uma verdadeira ponte no tempo, conectando duas princesas que viveram em séculos diferentes, mas que compartilharam muito mais do que títulos reais. Vamos conhecer um pouquinho mais da Charlotte de Gales e da Diana Spencer, entender como elas impactaram a história e por que os seus nomes ainda são lembrados com tanta admiração. Curiosos? Então, bora lá! Você já imaginou como era a vida na Inglaterra quando a princesa Charlotte nasceu? Bom, vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. A gente está falando do final do século XVIII, uma época em que a Europa estava pegando fogo. Não é exagero. As transformações sociais e políticas estavam em ritmo acelerado e quem não se adaptasse corria o risco de ser deixado para trás. As guerras napoleônicas estavam a todo vapor e as monarquias de todo o continente estavam enfrentando ameaças internas e externas. E aí, no meio desse cenário, nasce Charlotte, carregando no berço nada menos que o peso da esperança de um país inteiro. A Inglaterra vivia sob o reinado do famoso George III, aquele que ficou conhecido por suas crises de saúde mental e por ser o rei durante a Revolução Americana, e também aquele de Bridgerton, sabe? George III era uma figura controversa. Ao mesmo tempo em que tentava manter o controle do império, enfrentava constantes críticas internas e também externas. Um dos motivos foi que ele perdeu as 13 colônias americanas em 1776, ou seja, os Estados Unidos conquistaram a independência. Enquanto isso, na França, a Revolução Francesa estava em pleno andamento e as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade começavam a se espalhar por toda a Europa. Para a monarquia britânica, isso era uma verdadeira ameaça. Afinal, ninguém queria ver cabeças rolando como aconteceu com Luís XVI e Maria Antonieta. A paranoia com essas ideias revolucionárias francesas era tanto que durante esse período até mesmo reuniões públicas de intelectuais começaram a ser vistas com suspeitas pelo governo britânico. Qualquer um que falasse sobre mudanças políticas podia ser considerado uma ameaça. Tá, mas o que isso tem a ver com a Charlotte? Tudo! Quando a princesa Charlotte de Gales nasceu em 1796, a Inglaterra estava mergulhada em conflitos internacionais, especialmente contra a França do Napoleão Bonaparte. Esses conflitos não só afetaram a economia e política interna, mas também moldaram a vida cotidiana da população britânica. A guerra exigia altos impostos e o recrutamento de soldados, o que gerava muito descontentamento entre as classes mais baixas. E não pense que isso era algo isolado. Revoltas populares começaram a surgir em várias partes do país, especialmente nas regiões industriais, onde as condições de vida eram terríveis. Ao mesmo tempo, a aristocracia tentava manter suas riquezas e privilégios em meio a um clima de incerteza. Então,
A Charlotte nasceu em um mundo onde a realeza precisava desesperadamente reconquistar a confiança do povo. Outro elemento importante desse período foi a saúde mental do George III. O rei sofria de uma condição que, segundo alguns historiadores, podia ser porfiria, uma doença que afeta o sistema nervoso. Outros dizem que era bipolaridade. O fato é que durante essas crises ele era incapaz de governar, e isso levou à nomeação de seu filho, o futuro George IV, como príncipe regente. E não pensa que o George IV foi recebido com entusiasmo. Na verdade, ele já era bem impopular antes mesmo de assumir a regência. Com uma reputação de gastador compulsivo e um gosto extravagante por festas, luxo e prostitutas, ele não era exatamente o tipo de líder que inspirava confiança em tempos de crise. Durante a regência, o país continuou enfrentando dificuldades econômicas, sociais e políticas. E enquanto a elite tentava manter as aparências em seus palácios, a população comum enfrentava fome, doenças e dura realidade nas cidades em expansão. É nesse contexto caótico, então, que a Charlotte cresceu, cercada por escândalos familiares e expectativas altíssimas. Imagina só, enquanto as damas da alta sociedade passavam o dia bordando em salões requintados, a classe trabalhadora mal tinha o que comer. Além disso, as cidades estavam crescendo rapidamente devido à Revolução Industrial. Mas esse crescimento não vinha sem problemas. Poluição, péssimas condições de higiene e uma grande desigualdade social. Aliás, Londres do final do século XVIII não era nem de longe a cidade glamurosa que a gente conhece hoje, e nem que aparece em Bridgerton. As ruas eram sujas e os bairros operários mal tinham saneamento básico. Charlotte, como herdeira do trono, tinha plena consciência dessas desigualdades. Diferente de muitos membros da realeza, ela parecia se importar genuinamente com o bem-estar do povo, algo que mais tarde seria uma das suas marcas próprias. Mas eu chego lá. E como era ser mulher naquela época? Então, se hoje não tá fácil, imagina antigamente. Nessa época, as expectativas sobre mulheres eram basicamente as mesmas. Não importava se você era camponesa ou princesa. O objetivo era casar, ter filhos e ser uma boa esposa. A educação feminina era voltada quase exclusivamente para as chamadas virtudes domésticas, ou seja, um saco. Aprender a costurar, tocar algum instrumento e, claro, manter a sua etiqueta impecável. Nada de aprender sobre política ou economia. Afinal, segundo o pensamento da época, isso era coisa de homem. Mas a princesa Charlotte não era do tipo que se conformava facilmente com as regras. Desde pequena, ela demonstrava um espírito livre e uma personalidade forte. Algo que irritava a corte, mas ao mesmo tempo conquistava a simpatia do povo. Aliás, dizem que Charlotte não hesitava em questionar ordens, que achava injustas, o que causava um certo desconforto entre os seus tutores. Agora que entendemos um pouco sobre o contexto histórico, vamos falar mais sobre a infância da Charlotte. Como filha única do príncipe de Gales e de Caroline de Brunswick, ela tinha tudo para crescer em um ambiente cercado de amor e luxo, certo? Não! A infância de Charlotte foi marcada por conflitos familiares também intensos, com pais que mal conseguiam ficar no mesmo cômodo sem brigar. George IV e sua esposa Caroline de Brunswick mal se suportavam. Logo após o nascimento de Charlotte, eles se separaram. Inclusive, as fofocas dizem que eles se deitaram somente 3 vezes para que a Caroline engravidasse. Então, imagina, crescer em meio a constantes escândalos públicos envolvendo seus pais deve ter sido bem difícil, até mesmo para uma princesa. Embora a relação entre seus pais fosse péssima, há relatos que a Charlotte tinha uma boa relação com a mãe Caroline. Sempre que podia, ela tentava se reaproximar, mesmo com as proibições de contato impostas pelo pai. Mesmo com tudo isso, a Charlotte demonstrava uma personalidade vibrante e forte desde pequena.
Ela não era do tipo de se abater facilmente. Com uma energia contagiante e uma atitude desafiadora, ela logo conquistou o carinho das pessoas ao seu redor. Como herdeira direta do trono, a Charlotte foi educada para assumir um papel importante no futuro. Mas não pense que ela recebeu apenas uma educação tradicional de princesa voltada para arte e etiqueta de receber convidados. Embora esses fossem partes importantes de seu treinamento, ela também aprendeu literatura, história e música. Charlotte demonstrava um interesse genuíno pelos estudos, algo que a diferenciava de muitas princesas da sua época. Enquanto algumas meninas da nobreza viam os estudos como uma obrigação chata, a Charlotte se mostrava curiosa e ávida por conhecimento. Ela adorava a literatura e tinha um gosto especial por obras que discutiam questões sociais e políticas. Uma curiosidade é que a princesa Charlotte de Gales era fã de Jane Austen, que começava a ganhar notoriedade na época. Ela também adorava ler Shakespeare e frequentemente encenava pequenas peças com suas damas de companhia. Além dos estudos formais, a Charlotte também recebia aulas de piano e canto. Ela era tão apaixonada por música que chegou a compor pequenas melodias para tocar em seus saraus privados da corte. Enfim, desde cedo, a Charlotte desenvolveu uma relação especial com o povo britânico. Enquanto a maioria dos membros da família real mantinha distância da população comum, a Charlotte parecia ter um interesse sincero em se conectar com as pessoas. Esse comportamento logo a transformou em uma figura popular, querida por diferentes camadas da sociedade. Um episódio curioso ocorreu quando a Charlotte, ainda adolescente, pediu permissão para visitar os bairros pobres de Londres. A corte, claro, ficou horrorizada com a ideia. Afinal, naquela época era inconcebível que uma princesa se misturasse com a classe trabalhadora. Mas a Charlotte não parecia se importar com essas convenções antiquadas e insistiu na ideia. Essa proximidade com o povo fazia com que a Charlotte fosse vista como uma esperança de renovação para a monarquia. Ela representava algo novo, fresco e mais humano. Exatamente o que o país precisava em meio a tantas crises. Aí, chegando na idade própria para o casamento, chegava a hora da princesa decidir ou, enfim, se casar, porque ela tinha que assegurar um herdeiro para a dinastia georgiana. Só que, diferentemente de muitos casamentos reais da época, que eram mais alianças políticas do que histórias de amor, o casamento da princesa Charlotte e do Leopoldo I, que seria mais pra frente rei dos belgas e pai de Charlotte da Bélgica, esposa do Maximiliano, que aparece lá no A Imperatriz, foi de fato baseado em sentimentos genuínos. Mas não pense que essa união aconteceu de forma fácil. Houve uma boa dose de resistência por parte da corte, especialmente do pai da Charlotte, George IV, que inicialmente queria um arranjo político mais vantajoso. A princesa Charlotte, no entanto, sempre demonstrou ser uma jovem decidida. Ela insistiu que queria se casar por amor, algo que era praticamente um tabu entre as famílias reais. Porém, depois de muita negociação, o casamento com Leopoldo de Saxe-Coburgo foi finalmente aprovado. Ele foi descrito como um homem gentil, culto e com grande senso de dever. E rapidamente conquistou a simpatia da Charlotte e também do povo britânico. Quando eles se casaram em maio de 1816, o público ficou encantado. Afinal, quem não gosta de um bom romance real? A cerimônia foi um evento grandioso e foi amplamente celebrada pelo povo, que via nessa união um símbolo de esperança para o futuro da monarquia. Após o casamento, Leopoldo tornou-se extremamente próximo da família real britânica. Mais tarde, ele desempenharia um papel importante na política europeia, sendo coroado rei da Bélgica em 1831. Eles foram morar depois do casamento em Claremont House, que foi o refúgio ideal para Charlotte e Leopoldo.
Longe das intrigas da corte, eles puderam viver um pouco como um casal comum, dentro do possível, claro. Charlotte adorava a tranquilidade de Claremont e passava horas cuidando dos jardins. Ela mesma supervisionava o plantio de flores e tinha um carinho especial por roseiras, que ela cultivava com dedicação. Além disso, o casal promovia encontros culturais em sua residência. Intelectuais, músicos e escritores eram frequentemente convidados para jantares e saraus, onde discutiam arte, literatura e filosofia. Para muitos, Claremont representava o tipo da monarquia ideal, mais próxima do povo e focada em valores culturais e humanitários. Dizem que a Charlotte e o Leopoldo também gostavam de organizar pequenos piqueniques nos jardins de Claremont, onde se sentavam na grama e comiam um alimento simples, algo incomum para a realeza da época. Então, tudo parecia estar indo tudo bem, super ótimo, para Charlotte e o Leopoldo. Até que em novembro de 1817 uma tragédia abalou o casal e todo o Reino Unido. A princesa Charlotte estava grávida de seu primeiro filho e a expectativa era enorme. No dia 5 de novembro, ela entrou em trabalho de parto. O que deveria ser um momento de alegria se transformou em uma longa e extenuante provação. O parto durou mais de 50 horas. Dá para imaginar o sofrimento que ela enfrentou? O médico responsável, Sir Richard Croft, tomou a controversa decisão de não realizar uma cesariana, uma prática arriscada, mas que poderia ter salvado a vida da princesa. Infelizmente, o bebê nasceu morto e poucas horas depois a Charlotte também faleceu devido a uma hemorragia severa. A notícia se espalhou e o luto nacional foi imediato. Igrejas por todo o país ficaram lotadas de pessoas rezando pela alma da jovem princesa e do bebê que nunca chegou a ver a luz do dia. A morte da Charlotte foi um golpe tão duro que muitos historiadores a compararam ao impacto causado pela morte da Diana, princesa de Gales, quase 2 séculos depois. Por isso que eu tô contando tudo isso, mas calma. O povo sentiu que não havia perdido apenas uma princesa, mas uma amiga. Alguém que parecia realmente se importar com eles. Poemas, canções e obras de arte foram dedicadas a Charlotte, retratando-a como uma figura angelical, uma flor arrancada cedo demais pela crueldade do destino. A intensidade do luto foi tamanha que até mesmo membros da aristocracia, conhecidos pela postura distante, demonstraram publicamente a sua tristeza. Após a morte da Charlotte, surgiram críticas severas à conduta do médico que acompanhou o parto. Ele ficou tão abalado com a repercussão que 3 meses depois cometeu suicídio. A morte da Charlotte não foi apenas uma tragédia pessoal e nacional. Ela também criou uma grave crise de sucessão. Com a perda da única legítima do trono, a dinastia real enfrentava um sério risco de instabilidade. George III já estava incapacitado e George IV, pai da Charlotte, não era querido pelo povo, o que só aumentava a sensação de incerteza. A pressão para que os irmãos de George IV se casassem e gerassem herdeiros aumentou de forma significativa. Basicamente, a família real entrou em uma corrida para produzir um novo herdeiro o mais rápido possível. Algo que parecia digno de um roteiro de comédia ou de desespero total. Entre os irmãos de George IV, quem venceu a corrida foi Eduardo, Duque de Kent, que se casou em 1819 e teve uma filha chamada Vitória. Sim, a Rainha Vitória, que se tornaria uma das monarcas mais importantes da história britânica. Uma curiosidade é que o casamento do príncipe Eduardo, filho do George III, com a princesa Vitória de Saxe-Coburgo foi arranjado às pressas. E dizem que na época o casal mal se conhecia. Mas, graças a essa união, a Inglaterra entrou em uma nova era de estabilidade com o reinado da Rainha Vitória. Após a sua morte, a Charlotte tornou-se quase uma figura mítica na memória coletiva britânica. Diversos monumentos e homenagens foram dedicados a ela, consolidando sua imagem como a rainha que nunca chegou a ser.
Um dos principais memoriais foi construído na Catedral de São Jorge, em Windsor, onde os seus restos mortais e de seu filho ainda estão sepultados. Claremont House, que você pode ver aqui do lado, o local onde Charlotte viveu seus últimos anos, também se tornou o símbolo de sua memória. O público passou a ver Claremont como um lugar de luto e reflexão, e muitos visitaram a propriedade para prestar suas homenagens. Enfim, Charlotte é frequentemente lembrada como uma figura que humanizou a monarquia. Sua proximidade com o povo e seu desejo de viver uma vida mais simples deixaram uma impressão que ecoaria gerações depois, especialmente com figuras como a Diana Spencer e mais recentemente a Kate Middleton, e algumas pessoas dizem que a Meghan Markle, mas enfim. Charlotte deixou um legado emocional que ressoou em gerações posteriores. Quando a Rainha Vitória nasceu e foi coroada, muitos viram nela a continuidade do futuro que a Charlotte havia prometido. Curiosamente, há quem diga que a Rainha Vitória foi criada com a constante lembrança de Charlotte em mente, como um lembrete do que poderia ter sido e o tipo de monarca que ela deveria se tornar. Esse legado também é evidente nessas figuras contemporâneas como a Diana Spencer, que, assim como Charlotte, desafiou as normas da monarquia e conquistou o coração do povo. A gente vai falar dela já já. Ambas, as princesas demonstraram empatia, compaixão e um forte desejo de se conectar com as pessoas comuns, algo raro em uma instituição tão rígida quanto a monarquia. Então, bora para a segunda parte do nosso vídeo de hoje. Provavelmente você já ouviu falar da Lady Di e sabe que ela não era uma princesa comum. Diana Spencer foi uma das figuras mais icônicas e influentes do século XX, conquistando milhares de corações ao redor do mundo. Mas o que talvez você não saiba é que a trajetória dela tem muitas semelhanças com a da princesa Charlotte de Gales, que viveu quase 2 séculos antes. Como eu já expliquei, ambas nasceram com grandes expectativas sobre seus ombros, desafiaram as rígidas regras da realeza e deixaram um legado que ressoou muito além de suas mortes prematuras. Curiosidade é que, desde que Diana entrou para a família real britânica, a mídia nunca mais tirou os olhos dela. Em certo momento, ela chegou a ser a mulher mais fotografada do mundo. Dá para imaginar o peso dessa constante vigilância? Diana Frances Spencer nasceu no dia 1º de julho de 1961 em uma família aristocrática. Ela era a 4ª filha de Joe Spencer, o 8º conde de Spencer, e Frances, que cresceu em um ambiente privilegiado, mas não livre de conflitos familiares. Quando Diana tinha apenas 8 anos, os seus pais se divorciaram, o que teve um grande impacto emocional sobre ela. A infância de Diana, assim como a de Charlotte, foi marcada por uma certa turbulência. Embora vivesse cercada de luxo no Althorp House, a residência da família Spencer, que você pode ver aqui, ela sentia a ausência de uma estrutura familiar estável. Com isso, a Diana desenvolveu desde cedo um senso de empatia e compaixão que mais tarde a tornaria uma princesa amada pelo povo. Apesar do título aristocrático de sua família, Diana teve uma infância e uma adolescência relativamente comum na medida do possível. Ela frequentou escolas tradicionais e, diferentemente de muitas jovens da alta sociedade da época, não foi educada em casa. Aliás, você sabia que a Diana foi a primeira noiva de um herdeiro ao trono a ter estudado em uma escola ao invés de ter tutores particulares? Esse pequeno detalhe já mostrava que ela era diferente das princesas anteriores. Diana era descrita por colegas como uma garota tímida, mas sempre disposta a ajudar. Sua personalidade empática começou a se destacar ainda jovem, quando se voluntariava em causas locais. Desde nova, ela demonstrava um interesse genuíno pelo bem-estar das pessoas ao seu redor, que mais tarde se tornaria sua marca registrada como princesa. Mas a vida da Diana mudou radicalmente quando ela conheceu o príncipe Charles, que começou inicialmente namorando a irmã de Diana, Sarah Spencer. E aí depois, aos 19 anos, começou a cortejá-la.
E aqui começa o ponto onde a história dela começa a se conectar com a de Charlotte. Ambas foram escolhidas para desempenhar um papel fundamental na continuidade da monarquia. Em 29 de julho de 1981, a Diana se casou com o Charles em uma cerimônia grandiosa na Catedral de São Paulo, em Londres. O evento foi transmitido para mais de 750 milhões de pessoas ao redor do mundo, tornando-se um dos casamentos reais mais assistidos da história. Naquele momento, a Diana parecia estar vivendo um conto de fadas. Mas, como sabemos, a realidade foi bem diferente. O casamento de Diana e Charles logo se mostrou problemático. A pressão da mídia, a diferença de idade entre os dois, o Charles era 12 anos mais velho que a Diana, e a falta de afinidade pessoal e depois os casos de ambos os lados contribuíram para o distanciamento do casal. E aí também entra a terceira pessoa envolvida, a Camilla Parker Bowles, o grande amor de Charles, que gerou uma enorme crise no casamento real. Já imaginou como deve ter sido para Diana, tão jovem, lidar com tudo isso sob os olhos atentos do mundo inteiro? Mesmo com todas essas dificuldades, a Diana manteve sua dignidade e passou a focar em algo muito maior que ela: causas sociais. Assim como Charlotte, ela ficou conhecida por sua preocupação com o povo e começou a se destacar por sua atuação humanitária. Apesar de todos os desafios pessoais que enfrentava no casamento e na vida pública, a Diana encontrou uma maneira de se conectar diretamente com o povo. Ela não se limitava às aparições protocolares típicas da realeza. Em vez disso, a Diana fazia questão de interagir genuinamente com as pessoas, ouvir suas histórias e apoiar causas sociais. E aí que ela ganhou o título de Princesa do Povo. Uma curiosidade é que em uma época em que o preconceito contra pacientes de HIV era enorme, a Diana foi uma das primeiras figuras políticas e públicas a ser fotografada tocando a mão de um portador do vírus sem luvas. Esse simples gesto teve um impacto gigantesco, ajudando a desmistificar a doença e a combater o estigma. Assim como Charlotte de Gales, a Diana era uma mulher que não se conformava com as expectativas tradicionais impostas pela monarquia. Ela frequentemente quebrava os protocolos reais, seja ao se aproximar demais do povo, seja ao expressar suas opiniões de forma direta. Um exemplo marcante disso foi quando a Diana se recusou a seguir aquela regra não escrita de que membros da realeza não deveriam demonstrar emoções em público. Em vários eventos, ela foi vista chorando, rindo ou demonstrando preocupação abertamente, o que a tornou ainda mais humana aos olhos do público. Assim como Charlotte, a vida da Diana também terminou de uma forma trágica e prematura. Em 31 de agosto de 97, aos 36 anos, Diana morreu em um acidente de carro em Paris, enquanto era perseguida por paparazzis. A notícia chocou o mundo. O que deveria ser apenas mais uma noite comum se transformou em uma tragédia que abalaria não só o Reino Unido, mas todo o mundo. A semelhança com a morte de Charlotte de Gales não está apenas na idade precoce em que ambas faleceram, mas também na comoção que as suas mortes causaram. No caso da Diana, o luto não foi apenas nacional, mas global. Milhões de pessoas de diversos países deixaram flores, cartas, mensagens e condolências em frente ao Palácio de Kensington. O funeral da Diana, assim como o de Charlotte, quase 2 anos antes, foi um evento que parou o mundo. Transmitido ao vivo, o cortejo reuniu líderes mundiais, celebridades e uma multidão de admiradores que não conseguiam conter as lágrimas. Foi durante esse funeral que o Elton John emocionou a todos ao cantar uma versão especial de Candle in the Wind, dedicada a Diana, que se tornou um dos singles mais vendidos de todos os tempos, com toda a arrecadação revertida para instituições de caridade apoiadas por ela. Embora tenham vivido em épocas completamente diferentes, as semelhanças entre então a Charlotte e a Diana são impressionantes. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Ambas nasceram em famílias aristocráticas
enfrentaram turbulências familiares e se tornaram símbolos de renovação para a monarquia. Mais importante, ambas conseguiram algo raro: conquistar o coração do povo não apenas por seus títulos, mas por sua humanidade. Charlotte desafiou as expectativas ao insistir em se casar por amor, enquanto a Diana quebrou barreiras ao se conectar genuinamente com pessoas e apoiar causas sociais que a monarquia tradicional evitava. Outra semelhança foi o impacto das suas mortes. Em ambos os casos, surgiram dúvidas sobre o futuro da monarquia e a capacidade da instituição de se adaptar aos novos tempos. No entanto, o legado deixado por elas ajudou a moldar uma nova imagem da realeza, mais acessível, mais humana e mais próxima do povo. Embora tenham vivido em épocas diferentes, tanto Charlotte quanto Diana deixaram marcas profundas na história da monarquia britânica. Ambas não foram apenas princesas decorativas. Foram mulheres que, cada uma à sua maneira, tentaram dar um novo significado ao que era ser uma figura real. Charlotte abriu caminho para uma nova era ao simbolizar a esperança de um futuro diferente durante um período de instabilidade política. Ela foi uma das primeiras princesas a insistir em escolhas pessoais, como se casar por amor, algo que na época era impensável dentro da realeza. Mesmo tendo vivido apenas 21 anos, sua memória continuou viva, inspirando gerações seguintes, incluindo a rainha Vitória, que se casou por amor. Já Diana trouxe uma nova cara para a monarquia moderna. Ela mostrou que, além dos protocolos e formalidades, ser parte da realeza também significava ter empatia, humanidade e conexão genuína com o povo. Sua atuação em causas como a luta contra o HIV, conscientização sobre minas terrestres e o apoio a instituições de caridade redefiniu o papel de uma princesa no século XX. Hoje, a pequena princesa Charlotte, filha do William e da Kate, carrega em seu nome o legado das duas grandes figuras da realeza. Seu nome é uma homenagem direta, então, eu acredito, à princesa Charlotte de Gales e à avó Diana, cuja presença continua viva na memória da família real, de seus filhos e do povo britânico. Inclusive, a jovem princesa Charlotte já demonstra traços de uma personalidade marcante e espontânea, algo que lembra tanto a Diana quanto a sua antecessora do século XVIII e XIX. Embora ainda muito jovem, muitos veem nela a continuidade do espírito de renovação e proximidade com o público que tanto Charlotte e Diana representavam. Enfim, Charlotte e Diana não foram apenas figuras passageiras da realeza. Foram mulheres que, ao desafiar as normas estabelecidas e se aproximar do povo, mudaram a forma como a monarquia britânica é vista. Suas histórias, apesar de trágicas, continuam a inspirar e moldar gerações futuras. E se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre a história da realeza, curiosidades e história em si, curte aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. A gente tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.